Quando essa cidade estava sendo atacada por cobras e o governo começou a dar dinheiro para todo mundo que fosse matar elas, um homem maluco roubou 2 cobras e criou elas em casa para vender elas depois. Logo de cara, ele alimentou as cobras durante 2 meses e elas começaram a acasalar, botando 10 ovos que logo viraram pequenas cobrinhas, que também foram alimentadas. Depois de 6 meses, os 10 filhotes cresceram e o homem vendeu todos eles de uma vez, ganhando uma quantidade absurda de dinheiro. Por isso, ele pegou mais 2 cobras e refez o processo inteiro. O problema foi que outras pessoas perceberam a estratégia dele e logo começaram a fazer exatamente a mesma coisa. E 1 ano depois, todos os caçadores estavam só criando elas dentro de casa para vender depois. Naquele momento, a quantidade de cobras na rua aumentou muito, enquanto que o governo estava pagando por cobras que tinham sido todas criadas dentro de casa. Por isso, os caras perceberam a malandragem e decidiram não pagar mais nada pelas cobras, o que deixou os caçadores totalmente bolados e fez eles soltarem todas elas de uma vez na rua, deixando a cidade pior do que no começo. Quando esse hospício estava totalmente lotado, um homem saudável entrou lá dentro fingindo que era maluco para ver se os médicos iam perceber que ele estava mentindo. Logo de cara, ele falou para os médicos que estavam ouvindo vozes e eles logo disseram que ele era maluco, trazendo remédios pesados para resolver o problema. Mas ao invés de tomar os remédios, ele botou na boca e cuspiu sem que ninguém visse e depois começou a agir de forma totalmente normal, andando pelos corredores e conversando com outras pessoas. O problema foi que os médicos acharam que aquilo era um sinal de que ele era totalmente maluco e forçaram ele a tomar remédios ainda mais pesados. Naquele momento, ele recusou os remédios e mostrou que ele era na verdade um médico, dizendo que todo mundo ali ia ser demitido pela incompetência. Foi então que o chefe do hospício apareceu e desafiou ele, pedindo para ele trazer mais pessoas saudáveis infiltradas e eles iam detectar todo mundo que não fosse maluco. Ele aceitou o desafio e depois de 1 semana, o hospício detectou 40 pessoas que eles achavam que eram infiltradas. E quando o chefe mostrou o resultado para ele, ele só respondeu dizendo que nunca tinha enviado nenhuma pessoa. Quando as abelhas desse homem estavam produzindo pouco mel, ele decidiu soltar da colmeia uma abelha rainha africana, que era mais agressiva e trabalhava mais. Na mesma hora, a nova rainha entrou na colmeia com tudo e deu um golpe de estado matando a rainha anterior, e logo ela foi apoiada por todas as trabalhadoras. 1 semana depois, a produção de mel aumentou muito e as novas abelhas que nasciam dessa rainha eram maiores e mais agressivas. E mesmo que o homem tenha levado bem mais picadas, ele decidiu colocar mais rainhas africanas em todas as colmeias que ele tinha. O problema foi que um dia ele deixou a porta do lugar aberta e 26 rainhas africanas acabaram escapando para a floresta. E como ele tinha trago aquelas abelhas de outro continente, elas invadiram todas as colmeias da floresta e mataram outras rainhas. Alguns meses depois, várias vacas começaram a ser mortas por essas abelhas novas e muitas pessoas que não estavam acostumadas também sofreram várias picadas, chegando a acontecer mais de 100 mortes por ano. Mas depois de um tempo, a produção de mel triplicou na América inteira e as pessoas se acostumaram com as novas abelhas. Quando esse rei teve um sonho em que o neto dele destronava ele e virava um novo rei, assim que ele acordou, ele ordenou que o bebê fosse morto mesmo sem ter nascido ainda. Para fazer isso, o general foi colocado para cortar a cabeça do bebê assim que ele nascesse. Mas quando a hora de fazer isso finalmente chegou, ele não teve coragem de matar e decidiu roubar o bebê, levando ele escondido até uma família humilde do campo, onde ele viveu como uma criança pobre da época. O problema foi que quando o garoto completou 10 anos de idade, ele acabou se metendo numa briga pesada e ele foi levado até o rei para ser julgado. Na mesma hora, o rei reconheceu que ele era o neto perdido, mas ao invés de matar ele, ele decidiu matar o filho do general que salvou a vida dele, o que deixou o homem com uma vontade de vingança enorme. Por isso, o general esperou 1 ano calado até o reino entrar numa guerra pesada, e quando o caos finalmente se instaurou, ele aproveitou a oportunidade para trair o rei junto com alguns outros soldados, jogando ele num calabouço pro resto da vida e colocando o neto dele como novo rei para apaziguar a guerra. Quando esse homem colocou 70 imigrantes ilegais dentro de um caminhão e levou todos eles para cruzar a fronteira para os Estados Unidos, ele foi parado num posto que logo achou o caminhão um pouco suspeito. Na mesma hora, ele mostrou um documento que dizia que aquele caminhão estava só levando madeira, e o homem aceitou e deixou ele passar, mas como nas fronteiras existem vários postos de fiscalização pela estrada, ele decidiu desligar o ar-condicionado do caminhão para pensarem que aquilo era só madeira.
O problema foi que isso deixou a parte de trás muito quente e logo vários homens começaram a tirar as roupas para conseguir aguentar. Naquele momento, o homem passou por mais um posto de fiscalização e acelerou muito, enquanto a temperatura lá atrás só aumentava e os homens começaram a bater nas paredes do caminhão para ele parar. O problema é que se ele parasse e ajudasse os caras, provavelmente alguém ia ver e ia denunciar ele. Então ele decidiu parar o caminhão num posto de gasolina e sair correndo a pé, deixando o caminhão trancado com os caras lá dentro. Eles continuaram batendo nas portas até o funcionário do posto perceber e chamar a polícia, que imediatamente encontrou o motorista e prendeu ele. Quando esses caras construíram um dirigível gigante que cabia 100 pessoas, um pedaço do tecido acabou rasgando, fazendo um pouco do gás dele vazar. Sem saber disso, aquele dirigível fazia viagens gigantes cruzando o oceano em só 2 dias, enquanto que um navio normal demorava 2 semanas. E lá dentro, eles serviam comida de luxo num restaurante chique e ainda deixavam até os passageiros fumarem, o que danificava o tecido do dirigível ainda mais. O problema é que o dirigível voava por muitos lugares com vento forte e aquele pequeno tecido rasgado que vazava som acabou rasgando mais, e logo os passageiros começaram a sentir um cheiro estranho sempre que o dirigível pousava. Mesmo assim, os pilotos não conseguiram encontrar a causa do problema e continuaram usando o dirigível para fazer as viagens, até que um dia eles tiveram que fazer uma manobra um pouco mais brusca e uma faísca acabou chegando perto do lugar que estava rasgado, fazendo o dirigível inteiro começar a pegar fogo num instante. Infelizmente, eles não tinham saído de emergência e o dirigível parou de voar porque o gás era inflamável e 36 pessoas não sobreviveram à queda. 10 horas antes de morrer, o Michael Jackson pediu pro médico dele um remédio para conseguir dormir, e depois que o médico deu para ele uma dose pequena de um calmante, não funcionou e ele continuou acordado até as 2 da manhã. Foi então que ele pediu mais um remédio que fosse mais forte, e o médico que estava sendo pago para ficar com ele 24 horas ligou os equipamentos para monitorar o corpo dele e deu um remédio mais pesado. O problema é que o Michael Jackson nunca dormiu bem desde criança, e como ele costumava passar 2 ou 3 dias totalmente acordado, ele estava usando remédios cada vez mais pesados para conseguir pegar no sono. Mas naquele dia ele já estava acordado durante 8 horas seguidas, o que fez ele pedir um remédio tão pesado que só podia ser usado dentro de hospital. Mas na mesma hora o médico pegou a seringa e injetou o remédio nele, fazendo ele finalmente dormir. Depois de 30 minutos, ele parou de respirar e o médico foi tentar reviver ele, e ele passou 40 minutos tentando sozinho sem nenhum equipamento. Depois desse tempo, ele viu que era impossível e decidiu chamar uma ambulância, mas eles não tiveram tempo para salvar a vida do Michael e o médico foi preso. Quando esse cara foi viajar de avião com o cachorro e os funcionários não deixaram o bichinho entrar, a única opção foi colocar o cachorro para viajar no porão congelante junto com as malas. Logo de cara, o homem foi pro lugar dele tranquilo, enquanto o cachorro ficou nervoso com o frio do porão. E quando o avião decolou, o frio ficou tão insuportável que o cachorro quebrou a casinha dele e começou a andar pelo porão junto com as malas. Como ele estava nervoso, ele começou a arranhar as malas dos outros passageiros e a fazer uns barulhos bastante estranhos, que logo foram ouvidos por algumas aeromoças, e elas perceberam que algo estava errado. O problema é que depois que o avião decola, o porão fica totalmente trancado até o final do voo, e como o cachorro não estava acostumado com o ambiente e estava totalmente livre e nervoso, ele começou a morder alguns cabos, o que acabou danificando algumas luzes do avião, deixando as pessoas bastante assustadas. Sem saber o que estava acontecendo direito, o piloto percebeu que tinha alguma coisa errada e decidiu levar o avião de volta para o aeroporto, e quando as pessoas descobriram o motivo, elas ficaram nervosas com o cachorro. Todas as madrugadas, esse homem saía de casa com uma roupa branca de fantasma e assustava várias pessoas que estavam dormindo, batendo na porta e depois desaparecendo, e também fazendo barulhos macabros que assustavam geral. Durante o dia, as pessoas começaram a comentar sobre o que estava acontecendo, e quando muitas delas disseram que também estavam ouvindo esses barulhos de fantasma, ele acabou ficando famoso e a cidade inteira começou a ter medo. Por conta disso, muitos moradores pararam de sair de casa à noite e ainda colocaram madeira na porta, o que deixou o trabalho dele bem mais fácil, já que ninguém mais estava vendo o que ele estava fazendo. O problema foi que uma das noites em que ele acabou indo assustar uma mulher, ela acabou conseguindo ver nitidamente que ele usava uma roupa branca, e no dia seguinte ela contou essa informação pro xerife da polícia. Foi então que o xerife decidiu passar várias noites acordado procurando esse tal fantasma, e numa determinada noite ele acabou avistando um cara sozinho vestido totalmente de branco que estava voltando de uma padaria. Na mesma
hora, ele enfiou 3 tiros no cara, que acabou morrendo sem ter culpa de nada. Se sentindo mal, o fantasma confessou tudo e foi preso junto com o xerife. Quando esse avião começou a pegar fogo e a aeromoça obrigou todo mundo a ficar sentado, um homem maluco saiu correndo até a cabine e começou a gritar para os pilotos pousarem o avião, enquanto a fumaça tomava conta de tudo e fazia as pessoas tossirem. Na mesma hora, a aeromoça foi até ele e disse que ele era obrigado a voltar para o lugar, mas ele empurrou ela e continuou gritando. E como na época não existiam máscaras de oxigênio para o pessoal respirar, os outros funcionários pegaram extintores de incêndio e foram até o final do avião controlar o fogo. Naquele momento, os pilotos fizeram uma manobra muito agressiva para tentar pousar o avião mais rápido e logo os extintores saíram voando. Por conta disso, a fumaça piorou e muitas pessoas começaram a desmaiar. Enquanto o primeiro homem dizia que os pilotos tinham que ir mais rápido, ele decidiu se abaixar no lugar onde tinha menos fumaça. Os pilotos então viram um campo de cebolas que não pareciam muito duro e levaram o avião com tudo até ele, fazendo um pouso de emergência bem complicado. Mas quando a ambulância chegou e abriu a porta do avião, o único passageiro que sobreviveu foi o homem que estava gritando. Quando as vacas desse fazendeiro estavam com muita fome, o governo deu para ele uma muda de árvore pequena e obrigou ele a plantar, garantindo que alguns dias o problema ia se resolver. Logo de cara, aquela pequena árvore começou a crescer bem rápido e a ter uma quantidade de folhas bem grande, o que permitiu a ele usar elas para alimentar as vacas. O problema é que a árvore não parou de crescer e logo começou a fazer sombra em cima de tudo, tirando a luz de outras árvores e matando elas no processo. Na mesma hora, o fazendeiro entendeu que aquela era uma árvore chinesa chamada kudzu e partiu para cima para cortar. E por mais que ele tenha derrubado ela completamente, várias raízes ficaram no solo e a árvore renasceu meses depois, ocupando cada vez mais espaço da fazenda. Naquele momento, o fazendeiro desistiu de derrubar ela e ela foi se espalhando para outros lugares cada vez mais rápido. E como o governo tinha dado essa mesma árvore para várias outras fazendas, a árvore acabou chegando em várias ruas e até mesmo em postes de eletricidade, o que causou um apagão gigante e dá um prejuízo de 500 milhões por ano até hoje.